trabalho que a Rena não teria para carregar o cassino. Imagine só, coitada da A mesma musculatura que você tem, eu tenho, só que tá escondida pela camada, né? Boa. Eu vou dizer o seguinte, o Cassinão estava aqui no intervalo dando uma receita de uma lasanha que ele preparou para a família em casa e que leva cerveja preta. Fala os condimentos, só para deixar a galera de água na boca nessa data do dia 25 de Natal. 3 latas de cerveja preta. Olha aí. Meio quilo da carne vermelha de sua preferência em cubos, um saquinho de creme de cebola, uns 4 ou 5 dentes de alho e uma cebola inteira. Você coloca tudo na panela de pressão, fecha e deixa ferver. Essa é a receita A, mas tem a receita B também, não tem? A receita B é o molho vermelho, que essa o Pascoal conhece muito bem também. E aí quando começa a fazer aquele ferver, deixa uma meia hora, 20 minutos, aquele negócio, gente do céu. Faz pra você ver em casa, fica bom demais. Hein? Se o homem tá falando, vamos acreditar, né? E olha que o Ribeirão tá até constrangido. O Benjamin vai entrou no período de descanso, né? Que ele tá descansando agora nesse período. Mas por quê? Ele não tem Natal. Mas é verdade, o Benjamin já deu. Ele já tá aqui, Pascoal. Pô, mano, agora é período de férias, mano. Férias, mano. Não é porque é Natal. Ele gosta, hein? Se é uma coisa que ele gosta, é dessa palavra, né, mano? Férias. Férias. O Benjamin, ele, quando sai de casa, ele pega a carteira, a chave de casa e o passaporte. Se bobear, ele já vai. Já emenda as férias. Já entra de férias, Tanto ele, quanto o Flavinho, quanto também o nosso Fábio Sormani, estão descansando, mas voltarão em breve e a gente espera por eles aqui no Fox Sports Rádio. A gente está falando da Libertadores da América, dos grupos da Libertadores, de times brasileiros que disputam essa competição, dos confrontos brasileiros e argentinos, inclusive depois dos acontecimentos envolvendo brasileiros e argentinos na decisão da Copa Sul-Americana, os gestos feitos por um idiota, um imbecil torcedor do Independiente, imitando um macaco, para os torcedores do Flamengo. Aquilo é uma idiotice. Eu não vou dizer a você, tem hora que me dá um... Sobe o sangue. Porque não é possível, cara. Que essas palavras ficam pequenas para tamanho. A gente não consegue, a gente não consegue imaginar um cara fazendo um negócio desse. Eu passo mal. Eu sou... O que pensa um cara desse, né? Acho que ele, na verdade, não pensa. É uma idiotice sem tamanho. E depois aquelas cenas... Chamada mentalidade tacanha. Aquelas tacanha cenas... é pouco ainda. Aquelas cenas lamentáveis da partida da decisão do Flamengo. Os dois serão alvo de julgamento, tanto o Flamengo quanto o Independiente, e podem ser punidos severamente, tanto que o Flamengo não sabe se vai poder mandar os seus jogos no Maracanã, se vai ter que mandar os jogos fora do Rio de Janeiro, se ele vai ser apenas punido pecuniariamente, com pode ser até $400 mil a pena imposta ao clube, é uma multa pesadíssima. Eu, pessoalmente, não acredito que o Flamengo seja excluído da Libertadores da América, não acredito, né? Mas o Flamengo está entregando todos os documentos necessários para o julgamento que deve acontecer em janeiro, para ter aí uma definição de qual será o destino do Flamengo na Libertadores. Estou falando do Flamengo porque... E em relação a isso, pode ser um diferencial também nessa fase de grupos. A gente falava há pouco do grupo do Flamengo, o River Plate, que manda seus jogos no Monumental de Nunes, que apesar de ser um estádio muito grande, vira um caldeirão quando tem jogos decisivos. O Emelec também tem um estádio em que é difícil de se jogar contra, o George Capwell. Então fica essa indefinição do Flamengo. Vai jogar onde na Libertadores? Pode ser um diferencial negativo caso o clube não possa atuar no Maracanã ou no Rio de Janeiro. No regulamento da Confederação Sul-Americana de Futebol, tem até escrito o seguinte, que o time pode jogar fora do país, né? Naquelas 17 penas possíveis, no caso que envolve o Flamengo, o time pode jogar até em outro país para se tirar a torcida mesmo, não participar a torcida do time da casa. Mas vamos aguardar a punição que será posta. Por que eu falei isso? Porque ainda tem confronto de brasileiros, Santos e Estudiantes, por exemplo, tem Corinthians e Independiente, tem Boca Juniors e Palmeiras, tem River Plate e Flamengo, né? São jogos complicados que a gente terá a oportunidade de acompanhar aqui nos canais Fox Sports. Mas antes de passar pelos grupos do Santos, do Corinthians e do Palmeiras, tem o Cruzeiro. O Cruzeiro que o campeão da Copa do Brasil, que pegou o grupo 5 da Libertadores da América, a gente vai colocar aí na tela, grupo 5 da Libertadores, Cruzeiro, o Universidade de Chile,
o Penilha, lembra dele, mano? Penilha, o centroavante. Aquele Racing. trouxa, né, que tatuou a bola na trave que ele chutou contra o Brasil. Tem cara que tatua um título, tem cara que tatua um troféu. Pinheiro tatuou uma bola na trave, ele tatuou um erro. O Casim tatuou a quarta força. A quarta Pois é. força. E o troféu do Campeonato Brasileiro, a conquista do Campeonato Brasileiro. E o Vasco da Gama, que pode entrar como quem se classifica na fase preliminar da Libertadores da América, na primeira fase da competição. Aliás, o Vasco da Gama já entra na segunda parte dessa primeira etapa. Exatamente. A mesma situação do Independente Santa Fé. Exatamente na Fica situação aguardando. do Independente de Santa Fé, aguardando os seus adversários. Cruzeiro, Universidade de Chile, Racing e eu estou botando a fé no Vasco da Gama. Eu também não sei apontar um favorito. Difícil mesmo. Exatamente como no grupo do Flamengo. Eu não consigo apontar um favorito disparado. Cruzeiro tem bom time? Tem. Tem um ótimo treinador? Tem. Tem um treinador copeiro? Tem. Porque o Mano Menezes conhece esse negócio de jogar Copa. E essa é uma coisa que ele conhece. Sabe muito bem como se comportar. Então, deve ser o primeiro jogo do Cruzeiro contra o Racing. Universidade de Chile contra o Vasco da Gama. Depois joga o primeiro colocado contra o quarto do grupo, que é Cruzeiro e Vasco da Gama. E depois o Cruzeiro contra a Universidade do Chile. E você vai montando aí a sua tabelinha individual em casa. Ribeirão, você consegue apontar 2 favoritos aí? Olha, eu colocaria o Cruzeiro e o Racing. Contando com o Vasco, acho que o Vasco tem sim condição de fazer bons jogos, principalmente se mandar seus jogos em São Januário e até conseguir uma classificação. Mas eu colocaria o Cruzeiro pelo que fez em 2017, pelo que você citou também, Pascoal. O Mano Menezes sabe armar muito bem uma equipe para mata-mata. A gente viu na Copa do Brasil como ele armou aquela defesa muito sólida contra principalmente o Flamengo na decisão e levou a taça. No Brasileirão, o time seguiu, né, com uma competitividade muito grande. Eu imagino que vai continuar agora em 2018. E aí os outros dois, Laú e o Racing, foram os 2 adversários do Corinthians na Sul-Americana. O Corinthians passou com tranquilidade pela Laú e depois acabou eliminado pelo Racing. O Racing é um time que, para mim, hoje tem mais condição de encarar, por exemplo, o Cruzeiro do que Laú. Então, eu acredito que Cruzeiro e Racing são os favoritos nesse grupo. Eu continuo com a impressão porque o time da Universidade de Chile sobrou no Campeonato Chileno. Sobrou, né? O time do Racing, jogar no cilindro, o Corinthians jogou agora no cilindro. Foi eliminado com um empate lá, né? Não conseguiu jogar. E nem tinha tanta gente no estádio, não. Imagina na Libertadores da América, Cruzeiro e Racing, que é a primeira rodada, com o Cruzeiro jogando fora de casa, porque depois o Cruzeiro fecha a competição jogando em casa. Você tem 2 favoritos aí, mano? Olha, Pascoal, analisando, antes de falar dos 3 que já estão dentro do E grupo... o Penilha, o seu centroavante, É o tonto lá que tatuou a bola na trave. Mas enfim, antes de analisar esses 3 times que já estão dentro do grupo 5, que na minha avaliação esse é o grupo mais difícil, eu acho que é mais difícil do que o grupo do Flamengo, inclusive, é o pior grupo aí nessa primeira fase de grupos da Libertadores. Pensando no Vasco, que o Vasco possa entrar nesse grupo. O Vasco vai pegar aquele Concepción, é um time chileno, né? Deportivo Vai lá. Concepção. Dá uma olhada lá, mano. É o Deportivo Concepción. Porque tem o confronto entre o Oriente Petroleiro... Não, é a Universidade, né? Universidade Concepción, aí o time chileno que vai enfrentar o Vasco. Né? Universidade de Concepción joga contra o Vasco. O Vasco, se tudo der certo, Pascoal, ele vai vencer esse time aí, esse chileno. Depois o Vasco deve enfrentar o Jorge Wilstermann pra frente, tá certo? Porque o Vasco faz 2 partidas aí, pois é. Então, a gente não pode descartar também a possibilidade de entrar nesse grupo o Jorge Wilstermann, ao invés do Vasco. Acredito eu que o Vasco... Os aviadores de novo? Pois é, porque o Jorge Wilstermann é um time chato, Pascoal. Toda a Libertadores... Tirou eles o Palmeiras da Libertadores. Pois é. Então não dá pra gente descartar. Então, independente de quem vem ali, o Vasco ou o Wilstermann, que são os 2 adversários aí que, na minha avaliação, brigam por essa 4ª vaga para entrar nesse grupo, será um grupo extremamente difícil. Eu ainda acho que o Cruzeiro será o líder dessa chave. Pelo time que tem, por tudo que o Cruzeiro... Mas disparado ou não? Coladinho? Não. Coladinho. Não vai ser uma chave aí que você vai falar, pô, o Cruzeiro nadou de braçada, como o Grêmio. Não. O Grêmio, ele vai nadar de braçada, acredito eu, que ele se classifica com folga. O Cruzeiro não. Ele vai brigar ponto a ponto, mas na minha avaliação, o Cruzeiro sai em primeiro dessa chave. A segunda vaga vai ficar em aberta aí para todo mundo brigar ali. Só uma correção, o Jorge Wilstermann, ele ganhou do Palmeiras, ele não eliminou o Palmeiras. Né? Foi o responsável pela demissão do Eduardo Batista, não foi? Foi a demissão do Eduardo Batista, sem razão. Pois é, então... O Palmeiras depois perdeu a classificação para o Barcelona de Guayaquil nos pênaltis no estádio do Palmeiras. E né? sofreu para ganhar o Jorge Estou pensando aqui... Então, a Universidade de Chile, Racing, Cruzeiro, e numa dessa aí, Vasco ou Jorge Wilstermann, Cassino?
É um grupo extremamente difícil. Na minha avaliação, é o pior de todos até agora. Um dia desse, eu narrei um jogo, eu narrei Racing e Independiente. Clássico. Pelo argentino. O Racing jogando com o time reserva. Até o camisa 11, Leandro Fernandes, que eu não entendo porque não é titular do time do Independiente, não foi, pelo menos, contra o Flamengo. Um azedume o cara, corria de um lado pro outro. O Independiente com todo mundo atrás e um na frente. Conseguiu ganhar. E eu tive uma péssima impressão do time do Racing, que jogou com o time titular. O problema do Racing é falta de ataque. O Independiente jogou com o time misto, porque já estava pensando na Sul-Americana. Eu serei ousado no meu palpite. Opa. Para mim, se classifica apertado o Cruzeiro e em segundo o Vasco da Gama passando, eu já logicamente colocando o Vasco passando por essa fase aí. Creio em 2 times brasileiros nesse grupo aí. Não tenho medo da Universidade do Chile, não tenho medo do Racing. Porque você não vai entrar em campo, você não vai jogar. Se você fosse jogar, eu queria ver se você declarava isso. Aqui, no ar-condicionado, embaixo da mesa puxando um turkey leg, você já começou na Disney? A perna de... A perna de avestruz ali, que o cara tá pegando. Aí é fácil, no ar-condicionado falar isso. Eu quero ver você entrar em campo Mas e hoje pegar é lá a Natal, Universidade não tem do Chile perna de lá. avestruz, hoje tem pernil. Vou usar aqui uma expressão que eu nunca usei. É. O pessimismo junto com o egocentrismo faz com que o ser humano se torne um numeral. Jesus Não seja amado. pessimista. Dia de Natal, o cara vem com essa, é de rachar Filósofo. o cano. Sabe o que eu não consigo entender, Pascoal? Barata. Analisamos aqui o grupo do Grêmio, que é uma baba do boi. Ele disse que é falou, osso. olha, cuidado, não é assim. Agora esse grupo, que é extremamente Que é um difícil, osso duro de um grupo roer. complicado. Esse grupo é mais duro que um A100 bem passado. Aí o cara vem me falar, não, eu não tenho medo, vai passar os 2 brasileiros. Você liga, Cassino, Mas tá eu usei argumentos. Argumentos convincentes, que Não eu foram. conheço o time do Racing. Não temo o Racing e nem a Universidade de Chile. Não teme. Mas vai ser apertadinho ali. Vai ser um ponto pra Taco a lá, taco. um ponto pra cá, saldo de gols. Vai ser dramático o negócio. E aí, Paulo? Quem sai desse grupo sai fortalecido. Eu acho que os chilenos estão sendo muito descartados pela gente, né? Eu acho que o futebol chileno realmente não tem uma trajetória muito vitoriosa e até competitiva na Libertadores da América há Talvez algum até tempo. pela ausência também no Mundial. Eles ficaram meio... Mas nos últimos A anos... Universidade de Chile, no começo da década, arrebentou. Foi muito bem no cenário sul-americano, mas de uns anos pra cá, depois de perder esse time vitorioso, não assustou mais ninguém. E depois tinha Colo-Colo, que também tinha história em Libertadores, né? Então, o futebol chileno meio que... Colo-Colo tem Valdívia. Né? Então, esse ano, campeão chileno. Caiu pro Botafogo. Quem que é o na médico do fase Colo-Colo? preliminar. Por quê? Tá jogando? E ele tá jogando todas, Com o hein? Valdívia lá, E foi o cara- eleito o melhor o cara jogador. Tá trabalhando. E foi eleito o melhor jogador. Tá jogando Então, todas cara tá lá. trabalhando. É claro que o futebol argentino do Racing a gente não pode desqualificar. Mas você também não pode desqualificar a força do Vasco da Gama, mesmo com todo esse processo político que só vai se esclarecer depois do Ano Novo, né? Porque tem esse processo jurídico e todos aí de liminares para cá, liminares para lá, mas é uma coisa muito complicada. Mas pelo menos no campo de jogo a gente sabe que o Zé Ricardo está lá. É ele que já está trabalhando em função dessa fase do Vasco da Gama. Tá um volante bom. De sábado, acho um volante argentino. bom. Então, esse time do Vasco, pelo menos dentro do campo, esquecendo os bastidores, vamos falar só do campo, é um time que aparentemente tem uma espinha dorsal. E tem um comando técnico que está dando continuidade naquilo que fez na retomada que teve o Zé Ricardo, inclusive levando o Vasco à Libertadores da América. Esse é Mas os dois, não, hein? cara, Os dois jogar aí, em Ribeirão. São Januário é tão difícil quanto jogar no cilindro contra o Racing. É muito mais difícil que jogar contra o Alaú no Estádio Nacional, que é muito grande, não tem pressão da pressão na torcida do Vasco Jogar em São pesadíssimo. Januário. Jogar contra no o Vasco Mineirão é muito contra o Cruzeiro. difícil. Jogar no Mineirão contra o Cruzeiro, que é um estádio Sim, grande também. também. Agora, esses dois aí que você falou, Racing e São Januário, são estádios modelo Libertadores Exatamente, mesmo. alçapão, alçapão. Pressão. Eu tinha falado há pouco, pra mim, Cruzeiro Gente, e quando a Racing gente diz são os pressão, favoritos. eu não digo pressão de agressão. Não. A gente, a gente tem que dar um tom diferente. Pressão é a torcida, incentivar o time, mostrar para o adversário que a torcida está presente, incentivando o seu time. Ponto. Ponto. A partir daí, já não funciona mais, na minha visão. Na minha visão, a pressão tem que ser exercida de fora para dentro do formato de voz. Gritar a favor do seu time, não no formato agredir. É completamente diferente, tá? Só para deixar bem claro isso, porque às vezes a gente também acelera um pouquinho na palavra e as pessoas entendem de maneira errada. Tem que torcer, sim. Gritar a favor do seu time, sim. Mas sem nenhum tipo de agressão. Sabe as palavras. Né? Não sei usar. Sabe as palavras.
Porque às vezes a gente Exato, também fala alguma coisa, o cara se sente, então eu vou lá, vou sentar a mão no argentino. Não é nada disso. E aí tem Racing e Cruzeiro e Racing e Vasco da Gama. 2 vezes. Lá e cá. E o próprio Clássico Nacional, se caso o Vasco venha participar desse grupo. Claro. Né? Claro. Isso aí. Claro. Vai ter que jogar lá no Mineirão e vai ter que vir jogar no Rio de Janeiro, no estado de São Januário. 74 a final do Brasileiro foi Cruzeiro e Vasco? Foi Cruzeiro e Vasco. Foi Cruzeiro e Vasco, né? Jorginho Carvoeiro. E esse time de momento hoje do Cruzeiro, a gente pode qualificar como um pouco acima da média do que apresentou o Vasco da Gama. Tanto é que o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil e terminou na frente do Vasco também no Campeonato Brasileiro. E aí começam aquelas coisas assim, eu falar do Cruzeiro, gente. O Sassá vai jogar? É possível, Pascoal. Né? É possível. O Sassá vai jogar? O Sassá é muito bom jogador. Muito bom jogador. Mas a cabeça dele vai ajudar? Esse é um outro ponto. O Hudson está sendo devolvido para o São Paulo. O Cruzeiro não conseguiu. O Cruzeiro tinha combinado pagar em 4 vezes 1,5 milhão de euros, do que era o passe do jogador. Não conseguiu. O Cruzeiro tem um volante que é muito bom. O caixa do Cruzeiro já não é mais aquele caixa. Aliás, quem assume... o Cruzeiro está conversando com o Edilson, lateral do Grêmio. Sim, mas numa troca. Teria que ceder jogadores. Teria que ser troca e não dinheiro. Como a gente vê o caso do Atlético Mineiro, na redução do seu patamar de investimento, pensando no futuro. Vejo o Cruzeiro, não acho que isso seja errado, não é. Eu estou dizendo que muda a visão para aquilo que pode acontecer. Só isso, porque o time do Cruzeiro é bom. Tem um treinador muito bom. Agora, esse grupo é muito forte. É fortíssimo. Eu não vejo 2 favoritos, muito aí. forte. A gente pode falar de Palmeiras lá com o lado do Boca, de Flamengo com o River, mas esse grupo... Se pudesse classificar entre os mais fortes desses que foram sorteados. É osso, esse é osso. É pesadíssimo esse grupo. Osso. Diga, meu o Lucas. Eu acho. Dependendo do que vai para lá para o Japão. Volante, que jogou no Real Madrid, está no Cruzeiro, é muito bom jogador. Não jogou ainda nesse retorno dele, não teve uma sequência. Ele com pré-temporada, bem orientado pelo Mano, que sabe montar sistema defensivo muito bem, todo mundo sabe. Ele é um belíssimo jogador, não é? O Ariel Cabral também, que ficou boa parte dessa reta final machucado, era titular e o Hudson era reserva. Talvez o Hudson não faça tanta falta no time do Cruzeiro, não. Não pode perder muita gente, né? A situação financeira de vários times brasileiros é complicada, do Cruzeiro também é difícil. Mas olha, com esses caras jogando que podem jogar, Arrascaeta com vontade de jogar, jogando bola. Voltou de uma lesão. Exatamente. Na reta final ele foi muito importante para o time do Cruzeiro. Rafael Sobis, se não sair, que tá difícil porque é muito din-din. O Rafael Sobis é um belíssimo jogador. Arrascaeta fez gol decisivo contra o Flamengo. Sim, senhor, né? Bem lembrado. São nomes que jogadores que tinindo podem dar muito trabalho. Caras cascudos aí. Passando de trocas, né? Esse ano, característica do futebol brasileiro agora, esse tipo de troca. Os times não têm dinheiro para contratar. Quem contratou em 2017? O São Paulo, que conseguiu vender muitos jogadores, portanto teve dinheiro para contratar, por exemplo, o Prato, mais de 20 milhões de reais. O Flamengo conseguiu equilibrar as contas nos últimos anos e vendeu o Vinícius Júnior, portanto teve dinheiro para contratar também. E o Palmeiras, que tem um patrocinador fortíssimo. O restante dos clubes brasileiros é só na base da troca, não vai conseguir contratar ninguém. Me esqueci de um cara importantíssimo, Thiago Neves. Sim. Esqueci de colocar nessa lista. É o principal jogador do Cruzeiro. Principal jogador do time. Então, olha. Garantiu o Robinho, tem lá o Thiago Neves, são jogadores importantes no time do Cruzeiro. E tem peças de reposição, né, Pascoal? Você pode revezar esse jogador. Mas eu vou dizer um negócio pra você. Nesse momento, eu acho que o Cruzeiro tem um treinador melhor que o time. O time do Cruzeiro poderia ser um pouquinho melhor. Mas o Cruzeiro é aquela história das contratações pontuais. O Cruzeiro não precisa reformular time e contratar um monte de gente. Contrata uns 3 ou 4, 2 ou 3, o time encaixar de Para mim, o time do Cruzeiro, individualmente, nome por nome, é até melhor do que o do Corinthians, campeão brasileiro. Se a gente pegar para comparar, tem um treinador excelente. Sim, mas tem mais peças de reposição no elenco do que o Corinthians. Agora vamos passar lá pro grupo do Santos? Bora.